Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o versículo 19 do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 18, versículo 19, diz assim: de novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido. Muito bem, é uma promessa de nosso Senhor. Ele nos concederá, né? Nós podemos, noutra ocasião, refletir, né, em como deve ser esse nosso pedido para que Deus nos conceda, né, de uma maneira bem rápida. Tem que ser algo que concorra para a minha salvação eterna. Deus que me ama, Deus que é bom, Deus que é Deus, Ele não me concederá algo mau. Então, o critério é que nós estejamos no seu Espírito. Se estivermos no seu Espírito, tudo o que nós pedirmos, Ele nos concederá. Pois bem, nós estamos aqui fazendo esta quaresma de São Miguel. Então, é uma ocasião propícia para alcançarmos muitas graças de Deus. Mas a pergunta é, o que é que nós estamos pedindo nesta quaresma de São Miguel? Porque, meus irmãos, temos que ter cuidado, porque às vezes nós podemos estar em oração e suplicando aquilo que não convém, ou podemos estar em oração e não suplicar aquilo que verdadeiramente convém. Podemos pedir coisas boas, mas não as necessárias, aquelas realidades que são imprescindíveis para a nossa vida espiritual, para que concorram para a nossa salvação eterna. Pois bem, então, que nós aqui comecemos a nos questionar, o que eu estou fazendo, né? O que eu estou pedindo nesta quaresma, e o que é necessário para que eu faça bem essa quaresma. Então, essa segunda pergunta vai ajudar na resposta para a primeira pergunta, o que eu estou pedindo. Quando você souber como deve ser essa quaresma, pode ser que isso o ilumine, para que você faça pedidos adequados durante esta quaresma. Pois bem, como devemos fazer a quaresma de São Miguel? O que é necessário para que eu faça corretamente a quaresma de São Miguel? Aí você diz, padre, necessário? A quaresma de São Miguel, ela se distingue o quê? Eu tenho que ter uma vela benta, eu tenho que ter para acender, eu tenho que ter uma imagem de São Miguel, ou uma pequena imagem propriamente dita, né? Assim, uma imagem de gesso, de acrílico, uma foto, né? Uma imagem em papel.
e fazer aquelas orações em honra a São Miguel e suplicando a São Miguel algumas graças particulares. Meu santo, tudo isso compreende, tudo isso está contida nessa devoção, tudo isso está contido na devoção a São Miguel, mas nada disso é o específico, porque o que Deus espera de nós na quaresma de São Miguel, não é que nós sejamos fiéis a essas práticas exteriores, que você acenda a sua vela, que você fique de joelhos, que você reza a São Miguel, que você faça a oração inteira, e que você durante esses 40 dias, são uns dias a mais, né? Durante esses 46 dias, você faça direitinho essas orações. Ótimo, entenda, faça tudo isso, mas isso não é o específico. O que Deus quer de nós, nesta quaresma de São Miguel, é que haja uma mudança na nossa vida, é que nós nos tornemos mais amigos de Deus e mais inimigos do diabo, para que haja uma maior comunhão com Deus e separação com o diabo e as suas obras e as suas seduções, para que a voz de Deus tenha cada vez mais eco, para que Deus tenha cada mais vez e voz em nós, e o diabo cada vez menos influência na nossa alma. O que Deus quer, primeira e principalmente, é a mudança do nosso coração. Não são as orações, a vela e a imagem. Pelo amor de Deus, as orações são importantes, e a expressão de piedade, a vela que você acende, a imagem que o ajuda a rezar, tudo isso é bom, mas é bom se houver a finalidade, o requisito primeiro, um desejo de um combate espiritual, uma predisposição na alma para uma mudança de vida, uma verdadeira oração, porque uma verdadeira oração, ela leva a uma mudança de vida. Então, se houver uma verdadeira oração, isto é, quando você se coloca em oração, você se coloca em docilidade diante de Deus, para que Ele mude a sua vida. Quando você se coloca em oração, ali você acendeu a sua vela, você se colocou diante da imagem de São Miguel, você começou a rezar a quaresma de São Miguel, mas você se colocou numa postura espiritual de: Senhor, eu estou disposto a mudar o que Tu quiseres que seja mudado, a me desapegar o que tiver de ser renunciado, a combater o que não for do Teu agrado, a extirpar da minha alma todo o pecado, inclusive, Senhor, combatendo os pecados veniais. E aí você pode, por exemplo, escolher um pecado venial, aquele no qual mais você tem caído, aquele pecado venial que, deixa eu dizer aqui, o óbvio é venial, então ele não impede que você receba a Eucaristia, ele não corta a sua comunhão com Deus, é venial. Por isso que você escolheu dentre os vários pecados veniais na sua alma, você escolhe aquele principal, mas ele tem impedido o seu progresso espiritual, ele tem tornado você menos generoso, generosa, ele tem tornado você mais enrijecida, menos dócil à vontade de Deus, menos maleável à ação do Espírito Santo, menos devota, Isto é, você ouve a vontade de Deus, você conhece a vontade de Deus e você protela: amanhã eu faço, depois de amanhã eu começo a fazer isso. Uma alma devota, ela é fervorosa, quando ela ouve a vontade de Deus, quando ela conhece a vontade de Deus, ela se coloca imediatamente em praticar a vontade de Deus, porque ela quer agradar a Deus, porque ela quer a glória de Deus, porque ela quer encher o coração de Deus de alegria, e nisto consiste também a sua salvação.
Então, quando você percebe que a preguiça, né, a assídia, a moleza, a mornidão espiritual estão afastando você cada vez mais de Deus, estão tornando você cada vez menos devoto, devota. Quando você percebe que a sua impaciência tem tornado você irascível, né? Briguento, belicoso, predispondo você ao orgulho, fazendo com que você se torne mal-humorado constantemente, e você percebe que isso não é virtude, né? Pelo amor de Deus, isso não é se tornar semelhante a nosso Senhor, que é manso e humilde de coração. Então você começa então a combater. Ora, se isso você começar a fazer, não tenha dúvidas, meu santo, de que você está fazendo bem a sua quaresma de São Miguel. Por quê? Porque está havendo um combate na sua alma. Este é o objetivo, porque de nada valeria cumprir a risca todos os dias, às 5:30 da manhã, começar a sua oração a São Miguel, todos os dias acordar cedinho, acender a sua vela, fazer aquelas orações, mas não se colocar numa atitude de combate espiritual. E é exatamente isso que revolta o inimigo e que faz com que ele venha furioso contra você. Porque se você fizer essas orações e não mudasse de vida, não se preocupe, ele fica quietinho. Mas se você começa a introjetar em você os mesmos sentimentos de Cristo, se você começa a introjetar na sua vida as mesmas atitudes de Cristo, se você começa a se tornar, né, colaborando com a graça, a se tornar cada vez mais semelhante a nosso Senhor, aí sim, não tenha dúvidas de que o inimigo virá contra você. Mas nós já refletimos isso ontem, não temos por que temer, porque o diabo não é todo poderoso, ele é um cachorro amarrado, que só faz mal àqueles que só morde, aqueles que dele se aproximam. E se Deus permitir que ele toque em mim, será para o meu crescimento espiritual, será para o meu crescimento na caridade, será para o meu crescimento na virtude, será para que cresça o meu merecimento do céu, para que eu cresça em méritos, que Deus fará concorrer em tudo, até mesmo aquelas provações que me acontecerem. Aqui neste ponto, e é sobre isso que eu gostaria de dar mais um passo hoje, aqui é que diferencia a tentação do diabo e a provação de Deus. Porque nós ontem refletimos o quê? Que durante o tempo da quaresma de São Miguel, que o tempo da quaresma de São Miguel é um tempo de maior provação. Então vamos aqui explicar. Será um tempo de maior tentação, o diabo virá sobre mim, mas, e consequentemente, se eu estiver na amizade com Deus, será um tempo de maior provação. Então nós temos aqui que diferenciar a tentação da provação. O diabo nos tenta, Deus nos prova. Se nós estivermos na amizade com Deus, isto é, se nós estivermos em estado de graça, todos aqui todos se confessaram? Não, crê em Deus Pai. Não, peraí, deixa eu perguntar melhor. É uma pergunta retórica, tá? Ninguém levante a mão, não. É uma pergunta retórica. Há alguém aqui com pecados mortais que precisa se confessar? Meu irmão, minha irmã, meu santinho, que de santinho não tem nada, vá para a fila da confissão, vá se confessar, porque você não sabe se você terá amanhã. Eu me confesso amanhã, eu me converto amanhã, eu largo os pecados mortais amanhã, e quem garante
que amanhã você terá as predisposições que você percebe hoje, esse desejo de mudança de vida. E quem garante que amanhã você terá vida para isso? E se o Senhor pedir contas da sua vida ainda hoje? Então é uma presunção nossa pensar que nós teremos o dia de amanhã e pensar que amanhã eu terei as mesmas predisposições para Deus que eu tenho hoje, que eu tenho agora. Então, se eu percebo esta inclinação para Deus agora, eu aproveito agora. A graça está sendo dada a mim agora, e agora eu vou me confessar e vou voltar para a casa do meu Pai. Pois bem, então, se você estiver em estado de graça, tudo concorrerá para o seu bem. Então, é maravilhoso dizer que o tempo da quaresma de São Miguel será um tempo de provação, porque será um tempo de crescimento no amor, crescimento na virtude, crescimento no merecimento do céu, crescimento no desejo das realidades espirituais. Então vamos lá, qual a diferença então da tentação que provém do diabo para a provação que provém de Deus? Na tentação, meus irmãos, o diabo, ele quer a nossa perdição eterna, ele quer que nós sejamos condenados ao inferno, ele quer que nós nos percamos por toda a eternidade. Na provação não, Deus nos prova, mas ao mesmo tempo que Deus nos prova, Deus nos ensina o bem que devemos fazer e o mal que devemos evitar. Percebe que não é algo indiferente. Deus está me provando. Deus permite, por exemplo, que o diabo me tente, mas Deus, naquela permissão, Deus me concede o quê? Deus me alerta. Salmo 1, né? Feliz de quem não se desvia segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na reunião dos zombadores. Pelo contrário, feliz de quem o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então, percebe que Deus me adverte, Deus me ilumina, Deus mostra as consequências do meu pecado, e Deus mostra as consequências da minha virtude. Então, quando Deus me prova, Deus não me lança, Deus não me joga na arena da vida, mas Deus me sustenta e Deus me acompanha. Então Ele mostra as consequências da obediência e da desobediência. Ainda no Salmo 1, aquele que obedece a Deus será como uma árvore plantada à beira do caminho, à beira das águas, e dá fruto no devido tempo, suas folhas não murcham, e tudo o que faz tem bom êxito. Pelo contrário, são os ímpios, são como a poeira que o vento leva. Por isso, os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Então percebe que Deus adverte, olha as consequências de quem pratica a justiça e as consequências de quem desobedece a Deus. Como é que o diabo faz? O diabo faz o contrário, ele promete felicidade, ele promete realização, ele promete contentamento se você aquecer aquilo que ele propõe, se você disser sim, se você aceitar a proposta dele. E o que é que vem quando isso você faz? Desgraça. Ele promete uma coisa e faz outra. Enquanto Deus, quando Deus me prova, quando eu passo por uma provação, Deus me mostra que se eu permanecer fiel, eu alcançarei muitas graças. E aquele que assim persevera, vai comprova que Deus é fiel, que Deus é verdadeiro. E não só isso,
comprova que Deus faz muito mais do que promete. O diabo, não só ele dá menos do que promete, ele não dá nada. O diabo, ele concede coisas más, não é que ele concede menos do que aquilo que promete, ele concede desgraças. E Deus, ele sempre concede infinitamente mais. Deus é sempre infinitamente melhor, porque Deus não se deixa vencer em generosidade. Então, se formos fiéis, Deus, que é fiel e bom, me concederá muito mais. Então vamos lá, meus santos. No início então desta quaresma de São Miguel, vamos pedir a Deus que Ele nos conceda a graça de entrar nesta arena e que nós combatamos o bom combate, que nós nos deixemos guiar pela Sua palavra, pelo exemplo dos santos, que nós apostemos toda a nossa vida na palavra de nosso Senhor, que diz que valerá a pena quem tudo por Ele perder, que valerá a pena quem renunciar às propostas do diabo e dos seus anjos, que valerá a pena quem tomar a sua cruz e segui-lo. Os santos, meus irmãos, eles comprovaram. Nós nunca iremos encontrar um santo deprimido, cabisbaixo, acabrunhado por ter sido fiel a Deus, mas todos eles com um coração cheio de alegria. E aqui, quando eu falo os santos, eu não me refiro apenas, sim, eu me refiro principalmente, mas não apenas aos santos do altar, aos santos canonizados, mas a todo aquele que apostou todas as suas fichas em Deus. Nós nunca iremos encontrar uma pessoa que foi fiel a Deus e que se decepcionou. No final, ela sempre verá que ela escolheu a melhor parte. Mas nós iremos encontrar assim, pessoas que apostaram no mundo e que se frustraram horrivelmente. Então vamos lá, tempo da quaresma de São Miguel, é tempo de provação, mas que Deus me adverte, que Deus me ilumina, que Deus não apenas Ele me apresenta, mas Deus me aconselha, isto é, Deus me incita a escolher o bem, né? Nós ouvimos aqui, meditando aqui no Salmo 1, né? Então, Deus incita a criatura a praticar o bem e a fugir do mal. O amor não seja falso, detestai o mal. Ele não apenas me apresenta o bem e o mal e diz, escolha. Deus me apresenta, isto é, Ele diz, olha, você tem diante de você o bem e o mal, escolhe o bem. Deus não apenas diz, olha, você pode fazer o bem e ir para o céu, e fazer o mal e ir para o inferno. Ele não só faz isso, Ele diz, escolha o bem, vá para o céu é melhor. O mal que conduz ao inferno, as propostas do diabo que conduzem ao inferno, as propostas dele são más. E melhor ainda, Deus não apenas me apresenta o bem e o mal, e me aconselha a escolher o bem, mas Ele me dá as graças para que eu tenha força de escolher o bem. Então não é apenas algo, digamos, em que Deus está de fora, Deus se implica naquele processo. Deus me concede a força interior, que como diz São Paulo, Deus opera em mim o querer e o fazer. Então se durante esses 40 dias nós iremos passar essa quaresma num tempo de provação, vamos pedir a Deus que Ele ilumine a nossa inteligência, para que eu veja cada vez mais que a vontade dEle é a melhor. Vamos pedir a Deus que Ele fortifique o nosso coração, para que eu queira cada vez mais aquilo que Ele me indica. Vamos pedir a Deus que Ele me conceda cada vez mais força, coragem, né, para seguir a sua vontade, e pedir a Deus que a sua graça me fortifique para que eu persevere no seu caminho. E tudo isso Deus quer nos conceder.
Quando nós pedimos aquilo que Deus quer nos dar, é maravilhoso. Então vamos lá, quais são os seus pecados? Quais são as suas fragilidades? O que é quando você para e você olha para o seu coração e você vê que não está de acordo com a vontade de Deus? O que é que precisa ser mudado? Pois bem, deve ser objeto de trabalho na nossa quaresma de São Miguel. Nós não estamos na quaresma de São Miguel para simplesmente fazer esta oração cumprida. Nós não estamos na quaresma de São Miguel para simplesmente acender a vela e ficar diante da imagem de São Miguel. Tudo isso é bom se for expressão de um desejo interior de gritar como São Miguel: quem é como Deus? Quem me ama como Deus? Quem é fiel como Deus? Quem é bom como Deus? Quem é digno de confiança como Deus? Sim, se tudo isso, se esses atos exteriores forem expressão desse grito interior, tudo isso é bom. Mas se a nossa quaresma de São Miguel se restringe e se resume a simplesmente acender uma vela, ter uma imagem e repetir com a boca uma oração, de nada vale. Ela não atinge a sua finalidade. Meus irmãos, durante esses 40 dias, o diabo, porque nós estamos querendo sair do seu domínio, o diabo vai nos tentar para nos levar à danação eterna. Mas durante toda esta quaresma, Deus vai nos conceder as graças necessárias para que todas essas tentações sejam apenas provações, se transformem em meios para amar mais a Deus, para crescer mais na virtude, para se fortificar mais no caminho do Senhor, para merecer cada vez mais o céu. Durante esta quaresma, meus santos, nós somos chamados a usar as armas que Deus nos concede. E se nós formos humildes, nós não iremos entrar neste combate apenas com os nossos braços. Nós iremos entrar neste combate com o escudo, a espada, a couraça e o capacete de Deus. Nós iremos entrar neste combate munidos, protegidos com as armas espirituais, cheios de fé, que se expressa na nossa vida de oração. Nós iremos rezar mais. Durante a quaresma de São Miguel, nós iremos rezar mais. Nós iremos rezar indo para o nosso trabalho e pedindo: Jesus, me ajuda a te amar mais. Jesus, mostra-me a feiura dos apegos da minha vida. Jesus, ilumina a minha inteligência para que eu veja a consequência dos meus atos irresponsáveis e dos meus pecados. Ilumina-me, Senhor, para que eu veja que as trevas são más e que a luz é boa, que a Tua palavra é luz e que a Tua palavra é digna de ser vivida, de ser colocada em prática. Então você vai rezar mais. Durante o tempo da quaresma de São Miguel, você vai ser mais cioso, cuidadoso com a limpeza interior, com a situação da sua alma. Se você perceber, se você vir que existe algo meio estranho, um possível pecado mortal, você vai procurar se confessar. Claro, se você tem dúvida, certeza, imediatamente você vai. Se você tem dúvida, você vai também. Teve dúvida se foi pecado mortal? Na dúvida, você se confessa. Você vai combater mais firmemente os pecados veniais. Você vai suplicar a intercessão da Virgem Maria. Você pode ver que as nossas orações durante a quaresma de São Miguel, elas têm essas duas figuras principais: a Virgem Maria e São Miguel. Então pedir a intercessão da Virgem Maria, a arqui-inimiga do diabo, aquela a quem o diabo mais odeia, e aquela cujos pés esmagarão
a cabeça da serpente, cujo calcanhar esmagará a cabeça da serpente. Pedir a intercessão de São Miguel, mas não apenas de São Miguel. A quaresma de São Miguel deve ser ocasião para que nós cresçamos na nossa amizade com os anjos. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, os nossos anjos da guarda, os anjos da guarda dos nossos santos de devoção. Os nossos santos estão no céu, os seus anjos da guarda estão, digamos, sem serviço. Vamos dar serviço para eles, para que eles nos ajudem, para que nós sejamos vitoriosos como eles foram. Então vamos lá, meus santos, vamos usar durante este tempo da quaresma de São Miguel todas as armas que o Senhor nos concede, para que tudo aquilo que nos acontecer de aparentemente mal durante este tempo da quaresma concorra para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual, para que nós no final desta quaresma tenhamos crescido mais no amor a nosso Senhor, no desejo do céu e numa fé mais profunda e expressa numa vida de mais oração. Tenho certeza, meus santos, que se isso fizermos, a nossa quaresma será agradável a Deus, agradável à Virgem Maria, agradável a São Miguel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.